Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversando com Economistas. É mais uma edição muito especial. Hoje a nossa convidada é a professora Rosa Maria Marques. Ela é professora titular do curso de Economia da PUC São Paulo, coordenadora do programa de pós-graduação em Economia Política também da PUC São Paulo e também foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Professora Rosa, é uma satisfação imensa conversar contigo hoje. Seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Olá, Renato. A satisfação é minha de estar nesse espaço do Corecon São Paulo. Eu tenho acompanhado a atividade, eu acho que ela é muito interessante para divulgar, né, o que é economia e quem são os economistas aqui de São Paulo. Exatamente. Nada melhor do que trazer uma convidada muito especial como a professora Rosa. Para a gente iniciar, professora, queria que você falasse um pouquinho das suas experiências. Eu sei que é uma experiência assim vasta, de muito conhecimento, de muito aprendizado, e a gente vai aprender muito hoje nessa edição do Conversando com Economista. Queria que você iniciasse falando um pouquinho da escolha em fazer economia, do seu currículo profissional. Olha, Renato, eu acho que é um verdadeiro desafio, porque eu sempre falo, né? Quando a gente chega numa certa idade, que fica acumulando décadas, primeiro algumas coisas ficam distantes, né? E outra que a gente vai acumulando experiência e vai acumulando interesses, novos interesses se abrem, né? Então, se você for olhar no meu currículo, é até engraçado, né? Porque os temas parecem não se relacionarem muitas vezes, mas não é verdade, viu? Tem uma ligação. Veja, eu escolhi economia, claro, lá atrás. Eu entrei, sabe que eu não me lembro quando que eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul? Daqui a pouco eu me lembro, né? Sem problema. Mas nós estávamos em plena ditadura militar e a economia era o centro da discussão naquele momento. Claro que havia todo o problema do cerceamento das liberdades democráticas, etc., mas o que você acompanhava era o início do milagre, né? O que ficou chamado de milagre econômico. E uma coisa que sempre me interessou, porque eu não conseguia responder naquela época, é porque existia tamanha desigualdade entre as regiões do Brasil. Então, sendo muito sincera contigo, eu fui para tentar resolver essa questão. Por que o Nordeste, naquela época, era tão diferente, tão desigual, tão pobre em relação ao meu estado, Rio Grande do Sul, em relação a São Paulo, a Rio de Janeiro, tá? Agora, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo certo conhecimento em algumas áreas, né? Então, se você pegar no currículo novamente, lá vai falar das políticas sociais, de previdência, de saúde, de mercado de trabalho, né? Que formam um certo leque. Também eu estudei muito Bolsa Família, a experiência do programa Bolsa Família no Brasil. Ou seja, eu tive sempre muito preocupada com os mecanismos que o Estado poderia utilizar dentro do que nós vivemos, no sentido de dar alguma proteção social à população, tanto no que se refere a direitos propriamente ditos, como aquelas políticas que minimizassem a situação de pobreza e de desigualdade, né? Agora, posso continuar, Renato? Por favor, por gentileza. Veja, ao mesmo tempo, as décadas foram passando e o mundo foi mudando, né? Não só o Brasil mudou, como o mundo mudou. Então, era absolutamente inevitável que eu me debruçasse sobre uma análise do capitalismo contemporâneo, porque quando eu era jovem, o que vigorava
no mundo era aquilo que a gente falou do compromisso keynesiano, com o desenvolvimento do welfare state nos países centrais, né? E hoje é totalmente diferente. Hoje você tem a persistência do desemprego, coisa que não existia na época, né? Você tem um desmonte do welfare state, você tem um domínio do capital a juros, chamado de capital financeiro, e isso vai mudando as relações da sociedade com o Estado, isso vai questionando os direitos sociais estabelecidos anteriormente. Então, era inevitável que aquela preocupação primeira se voltasse a tentar entender essas mudanças no plano internacional e na sua relação com o nosso país. Não sei se eu te dei uma ideia. Sim, com certeza. Aproveitando que você trouxe um tema, falando um pouquinho da ditadura militar, a PUC foi uma instituição muito importante, né, em relação à ditadura militar, e também falando um pouquinho sobre políticas públicas. Nesse contexto atual, professora, como é que a senhora vê o papel do economista no desenvolvimento social e cultural do nosso país? Olha, eu acho que o economista tem uma missão, né? Eu sei que na grande mídia e no pensamento assim quase que majoritário atualmente, existe a ideia de que a economia é uma ciência quase que exata, mas não é. Ela é uma ciência social, né? E em sendo uma ciência social, ela carrega, vamos dizer assim, os interesses de cada classe social que está presente na sociedade. Então, nós não temos uma interpretação sobre o que é economia, nós temos um conjunto de escolas do pensamento, né, econômico, e não um pensamento único. Você, Renato, que é muito jovem, você não deve saber que lá nos anos 90, início dos anos 90, no mundo inteiro, né, havia uma forte pressão de que na economia houvesse apenas um pensamento, que a gente começou a nomear como pensamento único, que é o pensamento do mainstream, que é o pensamento que representa, na verdade, os interesses do capital financeiro, ou, se você quiser, do neoliberalismo, né? Isso é muito ruim porque cerceia a discussão. Como a economia é uma ciência social, você não pode dizer que determinada medida, por exemplo, veja só o que a gente tem vivido aqui no Brasil. Tudo o que acontece no Brasil, a solução é aumentar a taxa de juros. Está tendo inflação. Não se pergunta qual é a origem da inflação. Se ela é de oferta, se ela é de demanda. Como é que se soluciona? Aumentando a taxa de juros. A economia começa a crescer um pouquinho. Epa, vai dar problema, então vamos elevar a taxa de juros, né? Tem algo errado. Se algo serve para tudo, não serve, na verdade, para nada. O que eu tenho, então, por trás dessa tentativa de bloquear a discussão é uma vontade de impor apenas uma interpretação, que, na verdade, é apenas um interesse. O interesse de, por exemplo, né, formar superávit primário para honrar a dívida pública, né, o compromisso da dívida pública, e toda vez que eleva a taxa de juros, aqueles que detêm títulos ganham rios de dinheiro. E a economia é prejudicada, o emprego é prejudicado. Aproveitando um pouquinho agora da inspiração que a senhora é, hoje você está à frente de uma importante instituição, né, que é a PUC, e ainda mais é a coordenadora do programa de pós-graduação, né, em economia política. Queria que você falasse um pouquinho do curso de economia aí da PUC, principalmente para quem está nos acompanhando, professora, e está aí na dúvida em fazer economia ou não fazer, e para as mulheres em especial aí em ter uma mulher inspiradora à frente da coordenação de uma pós de economia política.
Olha, eu digo para os meus alunos ou para os candidatos que se inscrevem de que eles estão se inscrevendo no melhor curso de economia do Brasil. Não porque eu esteja puxando a brasa para o nosso lado, mas porque ele é o único curso que é de economia política. Isso faz muita diferença. É verdade. Não quer dizer que em outros cursos de mestrado, de doutorado, não tenham disciplinas que tenham essa preocupação, tá? Mas o nosso desenho de todo o curso é da economia política. Ou seja, as disciplinas que a gente tem no nosso curso, claro, tem aquelas disciplinas que são quase que obrigatórias, né? Porque a gente tem um balizamento, né, do que é o ensino de economia ao nível de mestrado para o Brasil inteiro. Então, tem que ter macroeconomia, tem que ter microeconomia, é claro que tem que ter alguma disciplina ligada à matemática ou à econometria, mas o conjunto das outras disciplinas, e mesmo a leitura dessas que eu acabei de nomear, né, ela tem um traço muito característico na PUC. Desculpe se eu estou tossindo, tá um pouquinho ruim. Tudo bem. Qual é o traço? É levar em conta a realidade que vivemos. Primeiro, nós vivemos sob a égide do capitalismo, evidentemente. E num país como o Brasil, que é um país dependente, não é um país que manda no cenário internacional. Então, como essas relações vão se dar, né? O Brasil em relação ao resto do mundo, quem são os setores importantes dentro da nossa economia, como é que eles se estabelecem as relações com os mesmos setores no plano mundial e como isso se relaciona com aquela outra parte, vamos dizer, cujo nosso olhar é bastante marcante. Que parte é essa? A população, os trabalhadores, aqueles que vivem do seu trabalho. Então, o nosso curso ele privilegia esse tipo de análise, tanto quando ele está discutindo questões absolutamente contemporâneas. Nós temos um leque de disciplinas eletivas que acompanham a preocupação geral. Por exemplo, a questão do meio ambiente, ou se a gente podemos falar a catástrofe do meio ambiente, né? Eu que sou gaúcha, eu vi o que aconteceu no meu estado em maio. E agora a gente acabou de ver o que estava acontecendo em Valência, certo? Então, é fora de dúvida que mudou completamente a questão ambiental e nós temos que enfrentar isso. Agora, como é que se enfrenta? Será que simplesmente chamar de desenvolvimento sustentável é suficiente? E nós podemos continuar a produzir cada vez mais, extraindo coisas da natureza, sem que haja nenhum problema? O problema já está aí. Então, o problema já nos pegou, tá? Então, o nosso curso ele tem realmente um diferencial. E esse diferencial ele vai estar presente nas disciplinas e nas linhas de pesquisa que a gente desenvolve, tá? Aqueles curiosos podem entrar no nosso site, a gente tem um site que está atualizado, lá tem os textos de discussão, lá tem os vídeos, né? E também podem nos visitar, que a gente conversa, né? Vamos conversar para tentar ver quais são as diferenças em relação a outros cursos. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto de meio ambiente, né, catástrofe, desenvolvimento sustentável, no que o economista pode ajudar e qual campo de segmentação ele pode atuar nessa área de desenvolvimento sustentável, professora? Olha, eu não acompanho assim de perto, porque eu teria que desenvolver pesquisa nesse sentido. Está muito mais ligado à tecnologia, de um lado, né? Tá? Uhum. Mas temos colegas professores que cuidam dessa parte, que desenvolvem pesquisa nessa parte. Na verdade, Renato, a preocupação agora é quase que multidisciplinar, né? Então, o economista vai estar junto com outros
Não é necessariamente que a economia tem uma resposta, tem que ter uma resposta na sua totalidade. Vou te dar um exemplo. Todo mundo fala das energias renováveis, né? Energia eólica, que é uma bela solução, né? Agora, se você coloca essa forma de captação de energia num território que tinha uma população quilombola, que tinha uma população anterior e simplesmente desaloja, tu está criando um problema social ao mesmo tempo. E por isso que é multidisciplinar. Se eu tenho a solução, eu não posso ver a solução nela sozinha, eu tenho que ver aonde eu estou colocando e quais os impactos que vão ter na região, nos trabalhadores e na população que ali vivia. Tá? Mas eu diria, Renato, que não só na economia, mas para várias áreas, esse é um campo de atuação muito extenso, que a gente nem sabe qual é a potencialidade, porque a gente está iniciando, né? Embora a gente foi alertado desse problema há décadas atrás, só nesse momento em que alguns estão levando mais a sério, né? Então, enquanto possibilidade de pesquisa, de trabalho, é um campo sem fim que está se abrindo. Não há dúvida nenhuma. Muito bem, isso mesmo. E vejam bem, a professora, ela além de coordenar essa área de pós-graduação em Economia Política da PUC, além dessa vasta experiência, ela também é autora, né? Ela é autora e coautora de algumas obras que versam sobre o Brasil sobre a nova ordem, pandemia, crise e capitalismo, o que é capital fictício e sua crise, formação econômica do Brasil, economia, que bicho é este? E o último, que eu tive a satisfação de ir pelo Corecon São Paulo para acompanhar o lançamento, foi do livro Para Entender a Economia Brasileira. Professora, aonde a senhora arruma tempo para escrever esse monte de livros? E eu aproveito também para perguntar um dos títulos desse livro. Professora, economia, que bicho é este? Veja, esse livro e esse último que você foi no lançamento, Para Entender a Economia Brasileira, tá numa mesma direção, tá? Veja o título, Economia, que bicho é esse? Todo mundo fala em economia. Aliás, eu aprendi desde que eu era pequena, né, que de médico, de treinador de futebol e de economista, todo mundo se achava isso, né? Sempre alguém tem alguma verdade para falar. E o que estava acontecendo, como eu tinha mencionado anteriormente, é que cada vez mais a discussão em torno das questões econômicas estão ficando fechadas e aparece na televisão, nos jornais, apenas uma posição, tá? E então, de um lado aparece só uma posição, de outro lado, mesmo que as pessoas tentem falar sobre economia, tem muita gente que tem receio sobre a economia. Quando vê um gráfico, por exemplo, o pessoal já não entende nada. Uma tabela interpreta tudo errado. Então, a gente se preocupou em escrever algo que permitisse dialogar com as pessoas, entre aspas, normais. O que eu quero dizer, de outras áreas que não da economia, e também muito preocupado com os movimentos sociais, com os sindicatos, gente que estaria interessada em saber o que é o bicho chamado economia. O último livro a gente fez em cima de temas, que são os temas que estão todos os dias na mídia. O que a gente faz, então, é, a partir do que a mídia diz, desmontar o argumento, mostrar que existem outras interpretações. Uma delas eu mencionei aqui, né? A tal da história da taxa de juros servir para absolutamente tudo. Então, por que defende elevação da taxa de juros a qualquer momento? Tá?
Nós discutimos isso, a gente discute inflação, evidentemente, a gente discute outra questão muito importante, sempre, sempre, sempre o gasto público está no centro do debate, ele é o culpado de tudo, né? É ele que vai, segundo eles, né? É ele que vai elevar a inflação. E escolhemos também alguns temas, viu? Que me parece que são importantes, muito embora de vez em quando apareçam na imprensa, não é todos os dias, tal como o SUS e a Previdência Social. Você deve ter reparado que agora vem um pacotão, né? Todo mundo fala do pacotão. E aí, o que a gente tem? Vai ter controle, redução do benefício de prestação continuada, que é voltada à parte assistencial, tem fala-se em nova reforma da Previdência, tem muita gente que até hoje não aceitou e volta e meia coloca que precisa tirar o piso equivalente a um salário mínimo e assim por diante. Então, temos que discutir que a Previdência teve uma reforma enorme, como todos sabem, mas as reformas não pararam. O desejo de fazerem mais reformas. E no caso da saúde, o problema, não sei se é mais grave, mas é tão preocupante quanto, né? Que a gente tem um sistema que tem como vocação ser universal, ou seja, para todos os brasileiros. 75% dos brasileiros só têm o SUS como alternativa, enquanto que outros têm o plano de saúde, podem pagar uma que outra consulta, também vão no SUS, mas 75% só tem o SUS, né? E é pesado. O que é 75% da população? E com vocação a ser universal. E que deu recurso? O recurso é absolutamente inadequado. E aí é interessante que passa governo, vai governo, quando você vê, mingou ainda mais os recursos para a área da saúde. Tá? Não sei se eu te dei uma ideia, mas a Não, ideia sim. desses dois livros é tentar quebrar essa barreira que está tendo ao debate. Muito bem, com certeza, professora. E se alguém tiver curiosidade em adquirir, vai na sua plataforma aí de internet preferida e digita lá, para entender a economia brasileira, que foi lançado recentemente, ou os outros que eu citei agora há pouco, que a professora é autora e também coautora. Professora, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado final aí para os jovens economistas, né? Para o pessoal que está chegando agora, iniciando o curso de Ciências Econômicas, para aqueles que ainda estão em dúvidas em fazer ou não fazer, qual a melhor escolha, e também para o economista mais experiente, aí já está no mercado, já tem um tempinho. Qual é o recado que a senhora deixa? Olha, para o jovem economista, mas também para os mais velhos, nunca deixem de estudar. E não leiam só economia. Um curso de economia bom, primeiro ele tem que ser plural. Ele tem que, por isso, é importante escolher um curso que apresente as várias escolas do pensamento. Mas o curso de economia, ele não se restringe a isso. Se vocês vão dar uma olhada na resolução que dá as normas, né, para o estabelecimento do currículo, tem uma série de outras disciplinas que são muito importantes. Para encurtar a história, a Conceição, Maria da Conceição Tavares, tem até um vídeo que circula muito na internet, ela dizia assim, que tinha que estudar história, economista tem que saber história, e economista precisa saber história. História, filosofia, um pouquinho que seja, sociologia, tem que ter noções de direito, mas história tem que saber história, porque senão você fica defendendo coisas que a própria experiência já provou que não dá certo, ou ao contrário, que dá certo. Então, como é que se situa isso, né?
Para todos, então, não parem de estudar, mas leiam literatura também. Literatura é importante, viu? Para que a cabeça areje um pouco, né? O que eu ia dizer para os velhos economistas e os futuros economistas, já que a gente acabou de ter eleição para o Corecon, né? Para o Corecon de São Paulo, não deixem de se filiar ao Corecon, né? É muito importante, porque afinal é o órgão que nos representa e que normatiza a nossa atuação, né? Então, estudar de um lado para não morrer, e de outro lado, ser participante dos órgãos, tal como o Corecon. Muito bom, professor. E com inspirações e histórias igual a que ouvimos hoje, não tem como não deixar de fazer economia, de procurar aí outras alternativas, outros meios, de buscar educação continuada, né? De vir aqui para o Corecon, depois aí de um pedido especial desse, não tem como. Eu agradeço demais, foi uma satisfação imensa, estou muito feliz aqui nesse bate-papo e obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, professora. Eu que agradeço, Renato. Foi muito bom. Foi bom te Obrigado. rever. Ah, foi bom também. E a gente vai se ver ainda bastante aí por esse mundo da economia. Tá bom. Um abraço, então. Outro, professora, obrigado. Espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. Hoje, nós conversando com economistas foi com a professora Rosa Maria Marques. Ela é professora titular do curso de Economia da PUC São Paulo, coordenadora do programa de pós-graduação em Economia Política, também da PUC São Paulo, e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Associação Brasileira de Economia da Saúde. A gente se encontra numa próxima edição. Obrigado a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau.